Salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 11, e estamos aqui novamente reunidos, online, mas espiritualmente juntos, para a honra e glória do nosso Deus. E é bom estar com os irmãos aí reunidos. Se alguém está online, dá um ok, para que nós possamos aí dar o início do nosso culto online, em nome de Jesus, né? Nós vamos começar o culto aí como sempre, né? Louvando, engrandecendo o nosso grande Deus, né? Vamos cantar. Se os irmãos têm pedido de oração aí, coloca os nomes, né? Os irmãos que estão no grupo do IBESP aí, já manda o link lá no IBESP, né? O Ícaro, Deus abençoe, viu? Sua vida, meu querido, tá? Da Priscila, os irmãos que fazem parte aí do grupo, vamos estar aí participando em nome de Jesus, né? Já anuncia aí, já coloca, já avisa o povo aí que já está começando o nosso culto online. Se os irmãos tem algum hino, irmãos, eu não sou cantor, eu sou um desastre para cantar, mas tem uma pessoa aqui para me ajudar, aqui, José Davi, né? Se os irmãos têm um hino, né? Juninho, cadê o Juninho, cadê os cantores aí, se manifestam aí, tá bom? Aqui o filé mignon, o principal que eu quero passar para os irmãos é a palavra de Deus, né? Mas os irmãos têm, é sempre bom louvar a Deus, né? Um culto sem hino fica uma coisa meio desejável, né? E vamos aí iniciar e engrandecer o nosso Deus, em nome de Jesus, né? Ô Davi, senta aqui pertinho de mim. Vem aqui. Mais aqui, ó. Tem que encostar nada. Você tem que aparecer. O sonho de Deus, né? Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho,
vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em mim viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em mim viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Final a gente canta mais. Amados, meus queridos irmãos, se os irmãos estão um link, estão ok aí, confirmando que estão todos aí participando, avisam aqueles que ainda não participam, colocam por gentileza aí o link no grupo da igreja, né? Convida mais pessoas aí para aprender mais da palavra de Deus, né? É um culto online, mas espiritualmente estamos todos juntos para a glória do nosso Deus, né? Avisando aos irmãos aí, hoje nós tivemos a escola dominical, né? Falamos sobre as 3 igrejas do Apocalipse, né? Efésios, Esmirna e Pérgamo, e creio que foi Tiatira também, e semana que vem nós estaremos aí, na terça-feira, ou culto da quinta-feira aí, né? Fazendo outro culto online, em nome de Jesus aí, tá bom? Se o irmão tem pedido de oração, pode colocar aí os nomes aí para nós orarmos aí, tá? Os irmãos que tiverem a Bíblia, o livro de Josué, capítulo 5, versículo 13, até o versículo 15, hoje eu quero falar sobre o exército invisível, né? Invisível e invencível, né? E se os irmãos tiverem a Bíblia aí, acompanha aí a palavra do nosso Deus, né? Antes, eu quero falar que nós estamos numa guerra. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a couraça, fala sobre a armadura de Deus, fala sobre o bom combate, né? E é isso que eu quero falar um pouquinho. E sobre o bom combate, é que nós temos vários combates, mas tem um combate que é essencial e especial, onde nós precisamos de mais atenção, que é o combate espiritual, né? Josué capítulo 5, versículo de número 13 em diante. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, Josué, antes de invadir Jericó, antes de conquistar Jericó, Jericó era uma cidade estratégica, né? Jericó, cujo significado, cujo nome significa cidade das palmeiras, né? Era uma cidade fortificada com os muros altos, né? E Josué não tinha uma estratégia ainda, né? A estratégia Deus vai dar para Josué no capítulo 6. No capítulo 5, versículo 13, ele levantou os olhos, Josué, e eis que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, né? E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos, né? Josué perguntou para ele, né? Para esse homem estranho.
esse homem que José não estranhou, não tinha visto. E esse homem falou o seguinte para ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então José se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército, olha aqui, olha o título que esse homem tem. Ele se intitulou como príncipe do exército. Alguns comentaristas, alguns teólogos comentam e afirmam que esse homem aqui era o próprio Senhor Jesus que se apresentou para Josué como príncipe dos exércitos. Outros falam que foi um serafim, um querubim, né? Arcanjo, Miguel arcanjo, mas alguns afirmam que foi o Senhor Jesus, porque Josué o adorou e se prostrou em terra, né? Coisas que nós não fazemos para anjo, nem para homens, somente para Deus. E o versículo 15, disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de seus pés, porque o lugar em que estais é santo. E fez Josué assim. Josué, além de adorar, se prostrar, tirou as sandálias do pé, porque o lugar onde o príncipe dos exércitos estava era um lugar santo. E hoje eu quero falar sobre isso. Antes eu quero dar uma introdução aqui da mensagem. Segundo a história, existia um homem na Inglaterra cujo nome dele era Duque de Wellington, né? Que foi um homem, foi 2 vezes primeiro-ministro da Inglaterra. E esse homem teve um grande destaque nas batalhas, nas lutas no século XVIII. E uma das grandes conquistas que esse Duque de Wellington teve foi contra as batalhas do imperador francês Napoleão Bonaparte. Se vocês não sabem, Napoleão Bonaparte foi um grande conquistador francês. E a ambição dele era conquistar a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha. E nessa batalha ele já estava perdendo soldados, ele estava perdendo seus homens na batalha. Os franceses estavam ganhando, os soldados, né? A tropa de Napoleão estava ganhando a guerra. E esse Duque de Wellington, quando ele viu que a batalha estava perdendo, ele estava perdendo homens, e o seu inimigo estava conquistando o território, ele tomou uma atitude interessante. Ele saiu do seu lugar e se colocou no meio dos seus homens, no meio do exército. E quando os homens viram o Duque de Wellington, aquele homem importante, comandante no meio, aqueles homens tomaram uma atitude interessante. Eles começaram a vibrar, a se motivar. Eles estavam perdendo a batalha, estavam perdendo a guerra, mas quando viu o seu comandante no meio deles, eles começaram a ter um entusiasmo. Eles começaram a ter uma motivação mais forte, mais vibrante, porque o seu comandante estava no meio deles. E qual foi o resultado? O resultado que a Inglaterra venceu a França, porque o seu comandante, a presença do seu comandante, motivou, contagiou, elevou os ânimos. E hoje eu quero falar sobre isso aí. Josué, ele conquistou Jericó, em primeiro lugar, porque o seu comandante, né, estava junto com ele, se apresentou, ele a adorou, ele se prostrou e ele tirou a sua sandália. Nós só conseguimos vitórias nas batalhas da vida quando o Senhor está conosco, né? Ele é o 4º homem lá na fornalha de fogo. O Senhor permite muitas privações, muitas provações, mas o Senhor é aquele que sempre está conosco em todos os momentos. Ele é o bom pastor dos Salmos 23. É o Senhor que está conosco na sombra do vale no vale da sombra da morte, né?
É o Senhor lá no livro de Isaías, não te deixarei, não desampararei. É o Senhor que está conosco em todos os momentos, que pega pela nossa mão direita e ele diz, não temas. É o Senhor que está conosco, é o nosso comandante, nós somos exército, né? Eu gosto de lembrar os irmãos que o Senhor é intitulado como o Senhor dos exércitos. Ora, o Senhor tem 3 exércitos, né? Teoricamente falando aqui, né? O primeiro exército é celestial, os anjos, querubins, os serafins, anjos que adoram, louvam, está a serviço do nosso Deus. E qual é o segundo exército? O segundo exército é a natureza, o céu proclama a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os salmos, né, há uns salmos que diz que os animais louvam o Senhor, as baleias, os cervos, todos os animais louvam o Senhor. O Senhor, ele é o comandante de todo ser vivo da terra. E quem é o terceiro exército que o Senhor tem? É a igreja. A igreja. É por isso que nós somos chamados de igreja militante, a igreja que está na batalha, né? E o Senhor está conosco. O Senhor está conosco a todo momento, como ele esteve com Josué. Então, um comandante que está junto sempre com o seu exército, o Senhor. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta, mas o Senhor está conosco. É um comandante que é capaz, né? Aí no versículo 14, no versículo 15, que ele diz, né? Venham agora como príncipe do exército. Esse homem falou para Josué, venham agora como príncipe do exército, né? E é um comandante que nos assegura a vitória. Aí no versículo 6, capítulo 6, versículo 2, disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-as uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Olha só, que interessante, que palavra que tem muita aplicação aqui para nós. Ele se apresentou no meio da sua tropa, através de Josué, e ele deu as instruções, né? E eu quero dizer aqui que o nosso comandante, o Senhor dos Exércitos, é aquele que tem uma boa estratégia de guerra. Todo comandante tem uma estratégia de guerra. Aqui eu quero fazer algumas aplicações sobre essa estratégia de guerra, né? Primeiro, sempre devemos lembrar que nós estamos numa batalha espiritual. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia aqui está se referindo a forças armadas, né? Ao exército, nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, qual a nossa estratégia aqui? Qual a estratégia que o Senhor dos Exércitos passa para nós? Que as nossas armas não são carnais. Você não luta, irmãos, com a força do seu braço, né? O livro de Zacarias diz que não é pela força nem pela violência, mas pelo meu espírito, né? É o Senhor que nos dá força através do espírito. E as nossas armas, a nossa guerra, a nossa milícia, as armas da nossa milícia não são carnais, né? Não adianta você querer lutar em prol do reino de Deus através da força do seu braço, né? Como diz lá em Jeremias capítulo 17, né? E outro, a nossa batalha começa por nós temos várias batalhas. Uma das batalhas que nós mais lutamos são as batalhas interiores,
É a batalha da nossa mente, a batalha do nosso coração. Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. É uma batalha aqui. Se você tem uma batalha, a sua batalha chama a sua mente, a sua consciência. Tudo que passa na sua mente, no seu coração, você tem uma batalha. É uma batalha de você, o meu eu contra o mim mesmo, né? Eu contra eu mesmo, minha velha natureza contra a minha nova natureza em Cristo Jesus. Então é essa batalha que nós temos, né? E segundo, os nossos inimigos são invisíveis. Nossos inimigos são invisíveis, né? Satanás usa o sistema do mundo. O mundo, ela tem os três significados: universo, humanidade e sistema. E o sistema é um dos instrumentos que o diabo usa para inibir a ação da igreja. Sistema da política, da cultura, né? Das influências culturais, das influências do mundo, é o sistema, né? E nossos inimigos são invisíveis, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue. Efésios capítulo 6, versículo 12. E sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso aqui, né? Então, nós precisamos sempre ter um discernimento espiritual e entender que por trás de cada ação, de cada acontecimento ou evento no mundo, existe uma força maligna, uma força que vem muitas vezes do inferno, através da ação maligna do diabo, né? E contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, né? E essa é a nossa batalha, e nós precisamos de estratégia, uma boa estratégia, como aquele príncipe do exército deu para o Senhor, ou deu para Josué, né, para conquistar Jericó. E a estratégia aparentemente impotente, mas poderosa, foi o que aconteceu com Josué. O que o Senhor pediu para Josué? Olha que estratégia, humanamente falando, sem sentido, né? Rodear 6 vezes e no 7º tocar bem forte a buzina. Humanamente isso aí é estratégia de guerra? Se você consultar os generais, se você consultar os homens que estão na guerra, é uma estratégia louca, né? Uma estratégia sem sentido, mas impotente, mas para o Senhor poderosa. É como o Senhor usou os 300 valentes de Gideão. Não tem sentido, humanamente falando, né? Mas foi através dos 300 que o Senhor usou e expulsou os inimigos, né? Então o Senhor tem a sua própria estratégia, e que aparentemente parece impotente, né? Como ele falou lá para Josué, o rei Josafá, né? Josafá, que tinha 3 inimigos lá, cercando Jerusalém. O que o Senhor pediu para o rei? Que apenas coloque os cantores na frente. E quando chegou o momento, louvem ao Senhor. Enquanto o povo louvava ao Senhor, os inimigos se matavam uns aos outros. A estratégia do Senhor é diferente da nossa estratégia. E é por isso que o Senhor, ele precisa, e é aquele que tem bons soldados, né? Soldados que obedecem fielmente o seu comandante, como aconteceu com Josué. Josué obedeceu fielmente a estratégia e as ordens do Senhor, né? Soldados que confiam totalmente no comandante e nas suas estratégias de guerra. Qual a nossa estratégia de guerra? Vem do Senhor.
Começando que a nossa guerra, nossas armas não são carnais, nós precisamos se revestir da armadura de Deus, a espada do Espírito, a couraça da verdade, né? Isso aí é tudo coisas que não vêm do mundo, mas vêm especialmente da parte de Deus, né? O Senhor nos deu armas, né? Eu quero dizer sobre alistamento de soldado. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Essa instrução te dou, aqui Paulo falando para o seu filho na fé. Meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Olha, que interessante, né? Versículo de número, agora 1 Timóteo 6, 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, né? A vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que nós, nessa vida, devemos ter um bom combate, né? Quando ele fala combater o bom combate, significa o quê? Que todas as estratégias que o Senhor deu nas mãos do apóstolo Paulo, ele cumpriu fielmente. Há pessoas que lutam, tem rixa, desavença com as pessoas, isso não é combate. O meu combate não é contra os irmãos, né? E aqui eu quero dar então uma observação. Pessoas que podem até discordar de mim, mas isso não é combate para mim. Nós trocar ideias, discutir ideias, não é combater a pessoa, é combater as ideias das pessoas, no campo das ideias, né? A argumentação nos campos da ideia. Você discordar de uma pessoa não significa que você está combatendo a pessoa, isso não é combate, né? O nosso combate é espiritual, né? É quando as setas do inimigo muitas vezes nos afetam e o diabo muitas vezes tira o nosso foco, nossa batalha. Tem pessoas que estão batalhando, perdendo seu tempo e não vai ganhar muitas vezes galardão porque está combatendo coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. A Bíblia diz que nós devemos combater contra a injustiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Irmão, o que significa isso? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É ser inconformista com os acontecimentos e com as coisas que sucedem no nosso meio e a gente se conformar. Isso aí é ter fome e sede de justiça. João Batista perdeu a cabeça por quê? Ele não concordou de um poderoso pegar a mulher do seu irmão, né? E João Batista foi preso e perdeu a cabeça por causa disso aí, né? Paulo foi preso por causa disso, né? Estevão e tantos homens, quantas pessoas. Isso é ser inconformista, que está baseado lá em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, irmãos. Não podemos balançar a cabeça e concordar com tudo que acontece. Devemos ter discernimento. A batalha espiritual é uma estratégia de discernimento. Devemos não combater as pessoas, mas sim as ideias, muitas vezes distorcidas, né? Pessoas que andam numa seita, numa doutrina falsa, né? Não ser contra a pessoa, né? Não condenar a pessoa, mas as ideias, né? O conteúdo de doutrina que elas adotam, né? É isso aí, não ser contra a pessoa. Nossa batalha é uma batalha espiritual. E nós aprendemos isso aí, né? Através da vida de Davi, através da vida de Gideão, como eu acabei de... os grandes heróis do passado, né? Josué também.
Josafá, o rei Josafá, né? E também o grande profeta Eliseu. Há um texto lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, quando o rei da Síria, o exército da Síria cercou a casa do profeta Eliseu, ele viu algo muito mais além do que um exército, né? Quando o servo de Eliseu viu todo o exército lá, os cavalos, os carros cercando a sua casa, meu Senhor, nós vamos morrer. E Eliseu orou ao Senhor: Senhor, peço-te que abra os olhos. E o que aconteceu? Está lá no versículo 17. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É o nosso exército. É o exército invencível, né? Ou seja, nós não estamos só. O nosso comandante está conosco, juntamente com o seu exército, né? Nós estamos numa luta, numa batalha, vamos dizer assim, uma crise, mas pode ter certeza, como Josué venceu, estando o príncipe do exército com eles, assim está o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus está conosco no momento do medo. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, os discípulos estavam com medo. E é uma coisa interessante de notar, quem anunciou a ressurreição de Jesus não foram os discípulos, foram as mulheres. As mulheres são corajosas, né? Os discípulos estavam trancados, estavam com medo. Se mataram o nosso mestre, o que vão fazer conosco? E a Bíblia, lá no livro de João, vocês vão ver lá que o Senhor Jesus, ele esteve no meio. A porta estava fechada e ele apareceu no meio do discípulo. E a primeira expressão do Senhor Jesus qual foi? Paz esteja convosco. E eles se surpreenderam. Ou seja, o Senhor é o príncipe do exército. Quando nós estamos com medo, ele aparece para nos encorajar, nos motivar, né? E depois da ressurreição, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Ele apareceu motivando. A presença dele já motivou. E quando ele falou para os discípulos, né, que não se afaste de Jerusalém, mas ficai até do alto, seja revestido do Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, onde ele fez aquela promessa: mas recebereis o poder, a virtude, o dom do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E isso aconteceu em Atos capítulo 2. Ou seja, a presença do Senhor motivou eles a não desistir, a não desanimar. E Pedro, que negou Jesus, você vê Pedro no capítulo 2, ousado, né? E é a presença do Senhor Jesus nos motiva. Foi ele que teve com Paulo lá no capítulo 22 de Atos, né? Quando Paulo estava a caminho de Roma, o barco estava perdido, estava à deriva. E o anjo do Senhor falou para Paulo: ninguém vai morrer. E consolou a Paulo, e assim como o anjo consolou a Paulo, Paulo consolou todos os tripulantes. Ou seja, a presença de alguém importante, a presença de alguém mais poderoso que nós, nos motiva, nos tira daquela atmosfera de medo e pavor, a sensação de recuar, e nos motiva a avançar. E é isso que a presença do Senhor Jesus proporciona na minha vida e na vida da igreja. E nós estamos passando por lutas, irmãos. E eu quero dizer que o príncipe dos exércitos, o Senhor Jesus, está no nosso meio. E ele está aqui nos motivando, não desistir, avançar, marchar para Canaã celestial, né?
Ainda não é o fim, não é a derrota. A presença do Senhor Jesus tem que nos motivar como motivou a Josué, como motivou a Gideão, como motivou a Davi, como motivou a Josafá, o rei Josafá, né? A Ezequias também. E também lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 24, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, as estratégias divinas, o Senhor nos garante a grande vitória. Também entregará nas tuas mãos os seus reis, aqui o Senhor falando para Moisés, né? E apagarás a sua memória debaixo dos pés. É o versículo que eu quero destacar, é o finalzinho do versículo. Ninguém poderá resistir até que os destrua. Ou seja, aquela época de batalha, de luta, de guerra, exército, quando Moisés seguia toda a estratégia que o Senhor mandava, pedia, eles venciam. E que o comandante sabe o que está fazendo, né? E você sabe muito bem daquela passagem, daquela luta do povo de Israel contra os inimigos lá, aquela cena memorável lá, que quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. E quando Moisés abaixava as mãos, o povo perdia. Acho interessante isso aí. Porque Moisés ficou o dia inteiro com as mãos levantadas. E como ele era de idade, as mãos já estavam pesadas. E o que eu acho interessante, Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés para que o povo venha a vencer. E o povo venceu, né? Olha só que estratégia que Deus deu. E é interessante que todo instrumento de estratégia, Deus usa o homem, os seus servos. Deus usa o homem e os seus servos, né? E a igreja é um instrumento de guerra espiritual, onde Deus nos deu as estratégias, né? A batalhar pela fé, né? Os nossos inimigos espirituais. Versículo número 14 de Salmos 86 diz: ó Deus, os soberbos se levantam contra mim. As assembleias dos tiranos procuram a minha vida, homens que não têm consideração para contigo. Isso aqui são os inimigos espirituais, homens tiranos, homens soberbos. É o que nós estamos vivenciando e testemunhando, os homens soberbos e tiranos, né? Há outro texto também de Jeremias, capítulo 2, versículo 34, né? Nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados, embora não os apanhaste no ato de roubar, contudo, a desrespeito de todas essas coisas. Ou seja, assassinos, né? Pessoas... Aqui é uma denúncia do profeta contra os assassinos, né? O deus Moloque, que matavam as crianças, né? E o versículo de número 22, Lucas capítulo 22, versículo 31, uma advertência do Senhor Jesus a Pedro contra os nossos inimigos espirituais. Olha o que Jesus falou para Pedro, né? Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. E o diabo, né? Satanás, né? E Satanás usou até a boca de Pedro, né? Pedro que deu aquele testemunho lindo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, aí Pedro estragou tudo, né? Como nós estragamos tudo, né? Tenha pena de ti, que mal nenhum vai te acontecer. E quando Jesus olhou para Pedro, não olhou os olhos de Pedro, olhou o quê? O diabo usando a boca de Pedro. E a expressão de Jesus foi qual? Afasta de mim, Satanás, que serve de escândalo.
né? O diabo é isso aí, irmãos. Se a gente nos dá, se eu dá brecha, o diabo usa, né? Para escandalizar o evangelho, dar mau testemunho. E foi que a advertência de Jesus para Pedro, Simão, ó, o diabo aí está, o diabo aí está rodeando, está te peneirando como trigo, né? Abre o olho para isso. E Pedro, o qual foi advertido, ele também entendeu a mensagem do Senhor Jesus, e na sua epístola, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele também traz esse entendimento espiritual, o qual o Senhor Jesus o advertiu, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, né? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, ou rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, né? Que interessante, né? O diabo é comparado aqui na figura de um leão, mas um leão do Paraguai, né? Não é o leão da tribo de Judá, que o diabo sempre quer se igualar, se comparar a Cristo, a estrela da manhã. O diabo também é chamado de Lúcifer, que é a estrela da manhã, né? Aqui é o leão, a estratégia do leão. E o leão eu sempre gosto de mencionar, porque o leão é um animal que ele sempre ataca, geralmente sozinho. Ele é astuto, ele é ligeiro, ele se camufla. Esse é o diabo, esse aí é o leão, né? E alguns irmãos vão lembrar, e eu gosto sempre de citar 3 pontos que o leão, tigre, essas feras do reino animal, eles focam 3 tipos de presa. Quais são as presas prediletas do leão ou de outros animais? Primeiro, os filhotes. Filhote é uma presa fácil para o leão, porque o filhote é pequenininho, inofensivo, não tem agilidade, e o leão gosta dos filhotes. Qual o segundo ponto? Os feridos, animais feridos. Leão não perde tempo com um animal saudável, que corre, que foge, que ele sabe que não vai conseguir pegar. O leão pega os feridos, aqueles que estão mancando, aqueles que têm uma debilidade, né? Tem algum ferimento. E o animal percebe quando a presa não tem para onde ir. O leão, ele foca esse tipo de presa. E o segundo é o distraído. É o animal que vai beber água, é o animal que está se alimentando. A atenção dele é tanta no que ele está fazendo, que o leão, ou esses animais carnívoros, eles estão focando os distraídos, né? Você pode ver no Discovery, né, nesse documentário de animais, esses animais distraídos são atacados, são presa fácil, né? E eu gosto de fazer essa aplicação, irmãos. Nós precisamos não ficar distraído com as coisas dessa vida, como diz lá em Hebreus capítulo 12, né? Deixando todo embaraço dessa vida. Embaraço é distrações, né? É distrações, é coisas que muitas vezes nós perdemos tempos, empenhamos o nosso tempo, desgastamos ou investimos esse tempo em coisas inúteis e fúteis que não vai prosperar nossa vida espiritual, né? É os embaraços da vida, que não tem nada a ver com o reino de Deus. E o que acontece? Os embaraços, pessoas embaraçadas é uma presa fácil para o diabo.
para o diabo derrubar, para o diabo escandalizar. Né? O diabo usa essas pessoas distraídas. E os feridos. Ah, irmãos, igreja o que tem mais é pessoas feridas, magoadas, ofendidas. É presa fácil também para o diabo. As pessoas ofendidas, magoadas, pessoas que não perdoam, pessoas que têm problema de perdoar. É uma presa muito fácil, né? Quem lembra aí do texto clássico que está lá em Hebreus? Vou ler até aqui para vocês aqui, né? Hebreus capítulo 12. Epístola de Hebreus capítulo 12. Vou abrir aqui rapidamente. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, a paz para com todos. Tendo cuidado que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Né? Isso aqui, a raiz de amargura, é um tipo de um ferimento onde o inimigo aproveita. É uma presa fácil, as pessoas que estão magoadas, ofendidas, amarguradas, né? Devemos tomar cuidado. É uma presa fácil, né? Devemos saber curar essas feridas, senão vai se tornar uma presa fácil para o próprio inimigo, para o diabo. Né? E os distraídos, os feridos e os filhotes, ou seja, os novatos na fé, aqueles que já aceitaram a Jesus, nasceram de novo, têm poucos anos na igreja e pensa que a vida não é uma batalha, é uma batalha. Devemos ter a visão de que nem tudo é flores na vida cristã. Vai estar tendo perseguição, lutas, crises, e cuidado para você não ser aquela semente que cai no meio dos pedregais, no meio das pedras. Nasce, mas não tendo raiz, é de pouca duração. Isso aí, essas pessoas que aceitam uma fé emocional, não uma fé bíblica, uma fé passageira, uma fé de curto espaço, e muitas vezes o diabo aproveita e aniquila a sua fé, a sua vida com Deus. Quantas pessoas estão assim nessa situação, né? São as presas fáceis do diabo, né? São nossos inimigos invisíveis, né? Os nossos inimigos que nós devemos batalhar, né? E para concluir, né? Há um texto aqui em Efésios capítulo 6, versículo 17, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, as nossas armas, nossa armadura, que é a palavra de Deus, né? E Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante, né? Nossas armas é a palavra de Deus, a nossa arma é espiritual, né? O bom combate é sempre com a palavra de Deus. Onde há avivamento, onde há mover do Espírito, a palavra de Deus faz parte. Não dá para omitir e ausentar a palavra de Deus com o mover de Deus. Deus age através da sua palavra. É através da palavra que eu me converti, é através da palavra que nós nos reunimos, né? É a palavra de Deus. E por isso que devemos sempre tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a nossa arma, né? A nossa arma, que o Senhor Jesus usou contra quem? O próprio diabo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, né? Adorar somente a Deus, a Ele prestará culto. É a palavra de Deus. Até o próprio Senhor Jesus usou a palavra de Deus para combater o inimigo.
e que a nossa luta e que a nossa estratégia venha do Senhor, em nome de Jesus. E o Senhor está conosco nesse grande exército que é a igreja, e que o Senhor abençoe a sua vida. Se você tem algum pedido de oração, coloca aí os nomes aí, né? Herbert, Deus abençoe. Irmã Rosana, tá? Lidenês, Deus abençoe. Juninho, irmã Galdina, né? Maria, Obed, Deus abençoe vocês aí, tá? Em nome de Jesus aí. Abençoe. Nós vamos encerrar já orando, né? Se os irmãos querem algum hino aí, tá o Davi aqui. O Davi pode cantar sozinho aqui o hino aqui, né? Para eu não estragar aí. Os irmãos coloquem aí, tá bom? Os irmãos colocam aí, tá? Noelinho, Deus abençoe. Ananias, Jaguara velho aí, Ananias aí. Deus abençoe você aí, meu querido. Tá? Irmã Noelinho mandou um abraço pro João, pra Laura e pro Reinaldo aí, pros vizinhos aí, tá? O Edson, tá? Pra todos aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês aí, tá? A Miriam, a vizinha da igreja aí também, um beijo pra você, a vizinha da igreja. E tá bom pra todos aí, tá bom? Tá? E nós vamos orar e depois nós vamos cantar ao Senhor aí, em nome de Jesus aí, tá bom? Deus, em nome de Jesus, eu coloco cada vida, cada família nas tuas mãos, que o Senhor nesse momento, Deus, venha colocar estratégia, que o Senhor, Deus, venha colocar, Senhor, entendimento em nossos corações, nessa grande batalha que nós estamos lutando, nessa grande batalha que estamos lidando. Senhor, nos dê o discernimento espiritual, bíblico, e que as suas estratégias, o seu comando, nós possamos estar subjugados sobre as suas ordens, Senhor. E que o Senhor abençoe as famílias, a todos aqueles que pertencem, que são vasos da tua igreja, Senhor, a igreja invisível. Que o Senhor nos dê uma boa semana, uma boa noite na tua graça. É o que nós te oramos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, meus irmãos? Vamos. Vai cantando, Davi? Qual é aqui? Vai. Jesus? Ó, nós vamos tentar cantar em Jesus. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem que vir mais pra cá, vem mais pra cá. Vamos lá. Jesus, Jesus, eu quero caminhar na sua luz. Jesus, Jesus, eu quero caminhar na sua luz. Sei que ter o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amar e perdoar o nosso irmão é a base certa que nos guia. Se alguém a nossa face quer ferir, a outra ainda temos que ofertar. Tal que dessa forma humilde agir, a esse o Senhor exaltará. Jesus, Jesus, eu quero caminhar na sua luz. Jesus, Jesus, eu quero caminhar na sua luz. Ferido em casa do seu próprio amigo, nos pés, na testa e também nas mãos,
depois de morto ainda foi ferido, mas não os condenou, lhe deu perdão. Se alguém santo ali na cruz, amor e perdoou os seus algozes, se ele perdoou os maus feitores, e nós não perdoarmos, quem somos nós? Jesus, Jesus, eu quero caminhar na sua luz. Jesus, Jesus, eu quero caminhar na sua luz. Preciso caminhar na sua luz. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Uma boa semana na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abraço a todos.